TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa Você Sabia? Uma gentileza da nossa querida Fruc, orgulho do Vale do Taquari em refrigerantes do estado e talvez até mesmo, ou certamente, até mesmo em todo o país. Nós hoje fizemos uma escolha bastante curiosa. Nós estamos trazendo ante as nossas câmeras o Pablo Rodrigo Carsten Soares. O nome é complicado, como é complicada a vida dele. O Pablo é um domador e treinador de cavalos. E ele vai nos explicar a diferença entre a doma e o treino. E nós vamos, não é, Pablo, começar conversando sobre aquela doma antiga, não é isso? Sim. Isso. Então vamos lá. Vamos dizer como é que tu domas os animais naquele sistema antigo. Bueno, essa lida do cavalo é uma lida muito curiosa e a cada dia ela tem novidades que nos apresenta. E isto se dá desde o tempo dos antigos, né? Quando precisaram os primeiros cavalos para as batalhas e coisa e tal, já do seu jeito bagual, eles começaram a dominar essa raça, essa espécie, que nos foi muito útil em batalhas e foi uma arma de guerra, né? Então o cavalo eu acho um animal muito magnífico, muito belo em sua natureza, porque ele nos proporciona um convívio de família, né? É um amigo do cara, que nem o cachorro, né? E eu acho assim, ó, antigamente os homens eram meio brutos, mas é porque não tinha muito esclarecimento devido a essa lida. E então o sistema era selvagem mesmo, era laçar um cavalo a campo fora, né, esgoelar ele, asfixiar. Aí nesse momento ele tonteava, caía, nesse momento ele era embussalado por outro, né, botava o buçal com o cabresto. Como é que eles deixavam o cavalo dopado? No momento que tu laçaste o animal, tu ficava se inchando no outro cavalo, né, preso a outro cavalo, o laço. Aí o animal começa a se bater um pouco, daqui a pouco falta o ar, ele... Naquele momento tem uns segundos de penumbra que ele se apaga. Mas é questão de 4, 5 segundos. Nesse momento aí, esse tempo mínimo aí é o tempo que a gente tem para embussalar o potro. E nisso que ele está embussalado, ele já está com já estamos com o domínio dele, né, pela cabeça, que é onde o animal tem que ceder a cabeça para começar a lida. Nesse momento que ele é embussalado, logo em seguida nós vamos passando o maneador, derrubamos o animal, botamos as maneias, maneia de trava, que são maneias que prendem as mãos e os pés, e continuamente começamos encilhando o animal, então ele conhece a primeira vez na brutalidade mesmo. E depois que está encilhado, nós atamos um couro cru na boca, que se chama o bocal, onde nós puxamos com outro cavalo debaixo, né, no chão ali a gente puxa. O cavalo tem que dar uma pateada, quando ele dá aquela pateada é sinal que quebrou do queixo, né? Não é literalmente quebrar, né? Mas é devido a um tendão onde tem uma elasticidade onde começa a atender na boca o animal. E aí salta para cima e o cavalo vai sair pulando, né? Vamos dar uma tunda nele, vamos esporear, vai ser aquela coisa bruta, até ele se entregar. Aí o animal, na verdade, ele se entregou pela força bruta, né? Ele não se entregou assim... Por convívio, por ele ter uma afeição pelo domador que vai chegar nele para ter o resto da vida sua companhia, né? Ele vai ser um animal receoso, mas domado, porém. Vamos dar uma paradinha aqui nessa doma aqui, quando tu derrubou o cavalo e já montou. Sim, sim. O que te levou a ser um domador de cavalo? Desde pequeno o cavalo sempre me chamou a atenção, como eu tinha dito, e sempre gostei. Porém a minha família... se criou na cidade, sempre foi, e como eu morei numa cidade, São Gabriel, onde eu nasci, que é uma região lá para a fronteira, lá tem muitos domadores que hoje até estão em músicas afamadas aí de nativistas e com os cantores, aí até vou citar que são lá da minha terra, o César Oliveira e o Rogério Melo. Então eles falam de vários domadores antigos, né, que hoje não se vê mais.
E desde então eu tive o prazer, né, de conviver com alguns domadores. Não vou citar nomes para não deixar ninguém para trás, mas homens que hoje não se vê mais. E eu tinha eles por um espelho, assim. A tua família não era de domadores? Nunca lidaram com cavalo. E o teu pai, o que achou disso? No primeiro momento ele achou perigoso, né? Um troço que arrisca a vida e tal. Mas depois que ele me viu fazendo o que eu fazia já com 12, 13 anos, né? Daí ele viu que eu acho que tinha nascido para aquilo e desde então ele só me apoiou daí. E tem acontecido muitas mortes com domadores de cavalo ou é uma coisa rara? Hoje em dia é raridade, mas antigamente uma bolhada, uma rodada com um cavalo selvagem, assim, desse sistema que eu falei antes, mais bruto, acontecia. Acontecia de você ir no último grito, como diz o ditado campeiro. Mas hoje em dia, devido às técnicas inovadoras, os animais hoje estão muito mais dóceis e mais fáceis de lidar. Hoje, mesmo nessa doma antiga, é mais fácil de lidar com o animal ou ainda não? Não, hoje é totalmente facilitado a vida do domador, hoje. Se ele quiser ser esclarecido, né, não ficar naquele sistema antigo. Muitas coisas a gente ainda usa, que é um maneador para tirar a cosca, né, manunciar de baixo, a maneia, mas são coisas que não machucam o animal, apenas reprimem ele de fazer um dano, né, que é dar um coice meio fora de hora, assim, pegar o cara de susto e machucar. Ele tem que estar sempre prevenido, né? O cavalo é um animal que, né, como a gente sabe, é um animal que quando ele está na natureza selvagem, né, ele é a presa, né, e então ele está sempre querendo fugir, né, sempre querer dar um jeito de se afastar. E a primeira vez que tu montastes um cavalo já para domar, qual é a sensação que tu sentia antes de subir, né? Isso é praticamente que nem um jogador que vai jogar uma Copa, como nós estamos vivendo agora aí, é uma adrenalina, é uma emoção, é uma coisa que tu gosta, tu vive ela de corpo e alma, assim, é um troço lindo mesmo, né? Uma sensação que só quem gosta mesmo desse mundo do cavalo e esse entendimento homem-animal aí pode explicar. Mas tu chegasse e montasse firme, assim? Sim, não, eu cheguei com coragem, como quem vai montar numa bicicleta e sair pedalando, uma moto sair andando. E tu, quando montasse aquele pulo para tudo quanto é lado, aí tu já estava firme, aí eu já tinha tomado firme. A primeira decisão. Sim, tomei então a decisão, não havia, daqui eu não caio. Não havia. E a doma foi fácil, foi rápida ou bem custosa? No começo, quando a gente está aprendendo, é tudo mais difícil, né? Porque tudo é uma novidade, a gente não tem muito entendimento e não lê muito os cavalos, né? Com o tempo a gente vai pegando mais confiança e mais entendimento dos movimentos dos animais. Mas... Quer dizer que nessa doma, o animal, um é bastante diferente do outro. Totalmente, né? É que nem pessoas, né? Uns com os gênios melhores, outros piores. E isso o domador tem condições de identificar no animal. Sim, com certeza. E se prevenir também. Desde o primeiro dia que começa a lidar com ele. E já vai nesse sentido aí. Bom, aqui no nosso estado, e principalmente bastante aqui na nossa região, que não é uma região campeira, sim, mesmo assim, a criação do cavalo crioulo é uma preferência, né? Devido à rusticidade desse animal, a docilidade, né? E o freio de ouro, que é daqui da nossa região, que acontece em Esteio, né, Porto Alegre. E isso aí tem envolvido muito as pessoas, né, na criação. Então, muitos criolistas, a família criolista tem se alongado, está crescendo cada dia mais. E aí, essas raças de animais, cavalos, sim, eles têm muita diferença entre uma raça e outra? Eles têm peculiaridades que se diferenciam, tanto em morfologia, que seria uma estética, né? Corpos mais altos, mais baixos, mais largos, cabeças mais finas, mais compridas, e, enfim, características pessoais. Eles se diferenciam bastante. Eles têm aptidões diferentes também. Uns é para laço, outros para provas mais de
resistência, outros para vaquejadas e assim por diante. Isso na raça crioula ou nas outras, é comparada com outras raças? Não, isto na raça crioula e nas outras raças. Eles têm mais ou menos as mesmas características? Isto, nos esportes também, só que porém alguns se destacam, algumas raças se destacam, né, em seus seletivos esportes, né, selecionados para elas. Mas o cavalo crioulo compete a todos esses esportes aí, porque ele é um cavalo que você tem mostrado muita eficiência. Se nós quiséssemos pegar um cavalo crioulo para uma corrida de cancha reta... Aí seria em tiro curto, né? Ele não aguenta muito. Não, comparado com um quarto de milha, que a raça já diz, corre um quarto de milha, né? Ou um PSI, que é um puro sangue inglês. Aí, com certeza, esse cavalinho não teria nem saída, né? Não dá. Mas na sua raça, fazer uma carreira de crioulos, aí ele se destaca bastante. Vai bem. Ele vai bem. Entre a raça dele, ele vai bem. Ele é usado para todo e qualquer tipo de trabalho no campo. Trabalho, lazer, até para ecoterapia. É o cavalo mais indicado, até devido ao seu tamanho, à estatura que... E nessa ecoterapia, essas crianças têm bastante benefício? Tem muitos benefícios. Inclusive, eu sou instrutor de equitação, trabalhava com ecoterapia, ajudava muito essas crianças. E isso traz muitos benefícios. Eu, particularmente, me comovia muito e vi muitos crescerem de diversas formas, tanto pessoalmente, espiritualmente, mentalmente. Os pais, a gente vê a alegria dos pais, tudo é uma coisa bem satisfatória, muito gratificante, que o cavalo proporciona. Ele ajuda? Ajuda demais. Ele sente diferença de um excepcional, não é bem excepcional, mas meio excepcional, que essas crianças não são tanto assim, e de uma outra pessoa, o animal... Não, eles diferenciam com certeza, e até porque esses cavalos que são para ecoterapia são cavalos selecionados, né? São cavalos já com uma certa idade e muito mansos, né? Que nunca vão ocasionar um perigo que, né, possa vir a ferir o praticante. É que nós, quando conversamos hoje de manhã, lá num bate-papo informal, tu me dizias, eu te perguntei se o cachorro e o cavalo têm alguma semelhança nessa afeição com os seus donos. E tu tivesses a oportunidade de me dizer, né? Sim. De que o cão e o cavalo se parecem muito. Sim. Inclusive, tu tivesses me citando uma ocorrência contigo, né? Sim. Onde se comprovou plenamente isso, que até uma pessoa que está meio assim, ele deixa de acreditar, porque para um que não lida com cavalo parece um milagre. Isso. Nós vamos deixar esse fato, depois de nós aproveitar a FRUC no nosso intervalo, para conversar na nossa segunda parte, tá bom? Tá bom. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Tem roupa pra você. Quinzena das calças jeans nas lojas Delay. Todas as calças jeans com 20% de desconto à vista ou em 12 vezes sem juros. Calça jeans a partir de R$ 59,90 à vista. Surpreenda quem você ama com o cheque Delay presente. Lojas Delay, em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, não esqueça de ir no Delay. Mas onde é que você vai? Lojas Delay. Lojas Delay. Bom, Pablo, nesse nossa segunda parte, sobre o assunto do cavalo crioulo, vamos continuar falando um pouco mais nele, porque isso é que predomina aqui no nosso sul aí. Até onde a raça do cavalo crioulo, que é uma raça nossa, né? Pelo que eu penso, ou vejo de qualquer outra parte, ou de qualquer outra raça, onde é que ele tem a preferência? Como a origem da raça crioula, ela se formou na natureza, né? A seleção foi natural, devido a Península Ibérica, na verdade, esse cavalo é originário de lá.
vários cavalos de várias raças antigamente, nas guerras, como já foi citado. Quando eles ficaram soltos nas manadas, foram se fazendo as manadas a campo fora, depois das guerras, que né, morriam soldados, a cavalhada ficava solta. Então foi automaticamente fazendo a seleção natural em toda a América Latina. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, toda essa região tem o cavalo crioulo, né? Então, cada um com as suas características, né, dos seus países, que foram seletivas em alguns, tipo, aqui no Rio Grande do Sul nós selecionamos uma cabeça mais desenhada, um tamanho, 1,40 m ali, de estatura, um animal mais comprido. Ali na Argentina, eu estou dando exemplos, né? Sim, vamos lá. E a Argentina ficou com a raça crioula, assim, automaticamente ela selecionando um pouco mais alta, a cabeça menor, a orelha menor. O chileno, um cavalo mais comprido, com o pescoço mais levantado. O Uruguai com outras características. Então, todos são cavalos crioulos, né? Porém, cada um com as suas características dos seus países, né? E, enfim, os cavalos da América Latina, eles correm até a nossa prova do Freio de Ouro. Inclusive, até esse ano teve finalistas do Uruguai, né? Então, a raça crioula, ela é mundialmente conhecida e ela está aí para comprovar isso, e o cavalo crioulo, com certeza, já dominou boa parte aí do mundo até. Mas essas diferenças de tipos de cavalo, de imagem de cavalo, nesses diversos países, me diz uma coisa, há diferença também na qualidade desses animais? O que tem um pouco mais comprido, o outro um pouco mais gordo, ele tem diferença na realização do trabalho deles, ou todos são iguais? Não, praticamente são iguais. O que diferencia é a forma e o manejo que eles são trabalhados, né? Por exemplo, no Chile, eles usam muito o cavalo para fazer umas paleteadas, onde o cavalo tem que andar com a cabeça mais erguida. Isso certo? é paleteada? É uma peixada, eles vão paleteando ele contra um redondel, que é uma mangueira fechada, né, uma mangueira redonda, e ali eles vão costeando a vaca, apertando ela contra as tábuas, até que chega um momento em que dá uma peixada. Eles vão paleteando até que dá uma peixada. Então, por que eles fazem isso? É uma prova deles, característica da raça lá que eles fazem, que define eles lá. Isso tem valor na vida útil? Sim, comercialmente, na fazenda, para os animais que são produzidos para venda, né? Animais que são para provas, né? Que são vendidos para novos criadores que começam a fazer. Mas por que dá a fechada? Isto é característico da raça, da seleção da prova. Como o Freio de Ouro nosso aqui, ele tem vários semifinais, oitavas e quartas de finais, né? Especificando dessa forma. Aí, num dia, ele vai ter uma paleteada, que é 2 cavalos peixando um bovino, né? Em uma retomada, voltando. Vão ter uma prova de baiar sarmento, que é uma esbarrada e giro sobre a pata. Então, são várias formas, vários tipos, né? É tipo uma natação. Tu nada borboleta, nada costas, nada, entendeste? Isso, a finalidade disso, vamos ver se eu entendi, é conduzir o boi. Isso, numas é conduzir o boi e outras é mostrar a versatilidade do animal, a leveza numa rédea. Isso aí, característica, define a raça, né? Para chegar num padrão que é o Freio de Ouro. O cavalo, ele faz uma prova onde ele compete, tem oitavas, semifinais, até chegar no freio. O cavalo que chega lá no freio e ganha é o cavalo apto, completo, digamos assim, que faz todas as provas, que tem resistência, tem docilidade, tem temperamento. Então, é o campeão dos campeões da raça. E todos os cavalos crioulos passam por essa seleção, desde a doma e o treinamento. Nós temos muitas raças de cavalos no mundo, hein? Temos muitas. Eu vou citar algumas, mas... E o que esses cavalos se diferenciam entre eles? Entre o crioulo e essa outra raça? Na Andaluzia, onde tem a raça andaluz e o cavalo lusitano, né, Portugal, são os cavalos de treinamento, aquela raça específica para apresentações, cavalos que marcham, dançam, andam sobre 2 patas, empinando, girando, cavalos que se ajoelham. Então, essa raça é específica para treinamento. E para preparar um cavalo desses, tem um longo tempo ou eles aprendem rapidamente? Eles aprendem rapidamente, mas para
continuarem sempre fazendo, é um bom tempo leva um bom tempo de treinamento. Isso aí é mais de ano que eu quero dizer. Qual é essa raça? Esse é andaluz e lusitano. Tá. São as raças... E tem esses... Aí tem o quarto de milha. Para que é o quarto? O quarto de milha geralmente é usado nas vaquejadas, mais para o Mato Grosso ali para cima. É um cavalo bastante usado. Nos Estados Unidos também tem, enfim. Para a parte, que é uma parte de gado, só que é uma forma de outro treinamento. É rédeas paulista, é rédeas americana. É outra forma de treinamento. Mas eles fazem mais ou menos o mesmo que faz o cavalo crioulo, nesse caso de gado? Fazem, mas não completa que nem o cavalo crioulo. Até porque são cavalos que não aguentariam muito na resistência, na rusticidade que esse cavalo tem, que é o crioulo. Um quarto de milha já não suportaria o peso da carga de uma prova do cavalo crioulo. Ele suporta mais do que esses outros cavalos? Não, ele suporta menos que o cavalo crioulo. Sim, pois é o que eu digo, menos do cavalo crioulo. Isso. E lá na fronteira tinha uns cavalos, parece que o nome era Percheirão, Parcheirão. O Percheirão ele é da Europa. Tinha umas patas... Ele é da Ásia e da Europa. É um cavalo que pode pegar até 1 tonelada, alcançar, né, 800 quilos. É um cavalo de tração, era usado nas guerras, né, para carregar os canhões, puxar os tanques, essas coisas. Então é um cavalo muito grande mesmo. A pata dele é o tamanho de um prato, assim, praticamente. Muito alto. Quais são as regiões que mais usam esses cavalos daquele tamanho? É para a Europa, para cima da Europa. Lá é que eles usam porque mais. Ele também ele é originário também onde tem neve, né? Em todos os lugares do país da Europa que tem neve. E ele é um animal pacífico, né? Porque ele vai naquele tranco dele ali, sempre puxando uma carroça. Sempre trabalhando sem reclamar. Exatamente. Bom, mais ou menos tu já levastes nos dizendo o que o cavalo é capaz de fazer, né? Então agora nós vamos ter que conversar sobre a doma. Sim. Aquela outra doma tu já explicaste. Agora Sim. eu gostaria que nesses nossos próximos 5 minutos tu nos falasse sobre essa doma, esse treinamento onde o cavalo é educado. Hoje, como existem diversos treinadores, domadores que profissionalmente buscaram, né, esclarecimento para começar a ter uma familiaridade com esse animal belo, magnífico, que eu digo. E então, assim, hoje é bem mais fácil tu domar um cavalo e treinar ele. Porque hoje tu mostra para ele o que tu quer fazer e ele automaticamente ele entende e vai atendendo e vai fazendo e cada vez ele vai melhorando mais. Ensina mais ou menos como se ensina um cachorro? É praticamente assim, a gente começa conversando com ele, né? Começa a ter mais um convívio diário, desde o limpar a cocheira dele, tu vai lá dar a boia, tu tem que entender todos os sinais que ele vai ter passando no dia a dia. Porque tu vai chegar um dia ali na cocheira, tu vai ver que ele vai estar meio cabeça baixa ali, o cavalo tá, né, ele tá com um sintoma. Tu tem que conhecer o teu animal, tu tem que saber quando ele quer falar alguma coisa para ti. Tu tem que ver essa coisa. E o animal transmite isso. E no treinamento e na doma hoje é assim. O cavalo, tu começa a mostrar para ele, ele te atende e faz. Mas a primeira montada... É tranquila, tu manuseia... Já preparou ele? Tu manuseia um cavalo hoje em questão de 30, 40 minutos. Quer dizer que tu não deixa de ser um psicólogo de animais. É mais ou menos assim, a gente tem que ter um entendimento do animal, né? Então em 30, 40 minutos tu pega um cavalo selvagem, hoje com as técnicas e formas mais amigáveis de chegar no animal, tu consegue fazer isso. Então tu está montado nele em 30, 40 minutos, no outro dia tu já está andando com ele ali de bocatada, se quiser, ou domar já de freio, que é uma opção do domador, e em questão de 15, 20 dias tu está com o cavalo praticamente domado. Hoje, em 21 dias, a gente tem um cavalo praticamente domado. E fazendo tudo. Sem perigo, pode crianças montar? Não, isso aí para cavaleiros, né? Homens tá. gaúchos, né? Que andam a cavalo, que entendem, né? Porque daí tem que ter um segmento. Aí tem o treinamento continua para poder trabalhar com crianças, que nós antes já se conversou sobre isso, que tem mas vai levar um tempo, né? Vai levar um tempinho. E como tu te sente, assim, como treinador e professor de cavalos? Eu me sinto muito orgulhoso, porque isso é uma coisa que também movimenta muito a tradição, e a tradição hoje está ficando um pouco esquecida para trás, com tanta globalização e automatização e computador. Então as crianças hoje elas até nem têm muito convívio desse animal e costumam ficar no computador, os pais não têm às vezes por não conhecer mais ou por não terem ninguém que possa indicar um lugar, uma chácara, uma fazenda,
lugar que ande a cavalo, para a criança ter esse convívio. Eu acho um troço muito interessante. De repente, uma criança dessas, quando vê, se acha no cavalo e quando vê, começa a treinar. É um futuro que eu acho muito brilhante, assim, ter, e com certeza, se for por qualidade de vida, porque é muito se entrar a máquina em tudo quanto é parte, o cavalo não vai deixar de ter o seu lugar, principalmente nesse tradicionalismo nosso, né? Vai diminuir o número de cavalos, mas eles vão ter essa vantagem de proporcionar a todo mundo uma festa, que se não tem o cavalo no tradicionalismo, só o gaúcho fardado, ele está andando a pé, né? Fica nisso. Um gaúcho a pé. Então tu te sentes realizado na realização do serviço. Muito bem. E o cavalo se entende assim que nem o cachorro? Eu acho que até melhor. Tu me contasses um fato para encerrar, me conta aquela história que a tua montaria te defendeu. Sim. Não, isso aí eu tinha uma égua que eu criei desde potra, né, desde de ano, e ela está hoje com 23 anos, a égua. E isso foi ali quando ela tinha uns 8, 9 anos mais ou menos. Eu tinha ela com mais outras éguas ali que eu lidava e dava a boia solta ao campo, e quando eu fui dar a boia os animais ficam meio irritados, vêm morder e coisa, e dá coice, e nisso uma égua vinha para me morder, para me agarrar nas costas assim, e a minha égua estava do meu outro lado assim, e simplesmente ela veio e mordeu a égua e foi mordendo a égua, tocou a égua e coiciou e mandou embora. Imagina, e me defendeu, né? Então eu vi aquilo ali, assim, até achei que a minha égua ia me morder, porque eu estava olhando ela, e ela veio por cima de mim e foi na outra, né? E botou a correr e já não deixou mais chegar, né? Nenhuma chegou, né? Eu acho que, Pablo, a gente conseguiu transmitir muitas coisas que muita gente não sabia, como eu também, que sou lá de São Francisco de Paula, também não sabia, porque isso é coisa bastante novidade. Se nós tivermos uma oportunidade futuramente de transformar esse nosso programa mais ao vivo, nós gostaríamos de deixar marcado contigo uma reprodução disso, já junto com os animais, para que fique mais clara, mais esclarecida, exatamente. Com certeza. Eu te agradeço muito essa gentileza que tu fizeste, agradeço a Fruc pelo patrocínio e nós voltaremos na próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Tem roupa pra você. Quinzena das calças jeans nas lojas Elai. Todas as calças jeans com 20% de desconto à vista ou em 12 vezes sem juros. Calça jeans a partir de R$ 59,90 à vista. Surpreenda quem você ama com o cheque Delay presente. Lojas Delay, em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, não esqueça de ir no Delay. Mas onde é que você vai? Lojas Delay. Lojas Delay. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado.